Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Se você pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor, a partir do versículo 22, diz assim: E logo depois Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali a fim de despedir a multidão para suas casas. E tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava sozinho. E no lago, os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. E já de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. E eles gritaram com medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga para que eu possa ir caminhando por cima da água até onde o Senhor está. E Jesus disse: Venha. E assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta, sentiu a força do vento, ficou cheio de medo e começou a afundar e gritou: Salva-me, Senhor. E no mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Amém? Deus, nós pedimos, Pai, a Tua ministração, a Tua direção, Pai, que o Senhor venha a se manifestar e a falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós lemos a palavra, mas nós sabemos que quem revela é o Teu Santo Espírito, por isso nós clamamos: Santo Espírito de Deus, revela-se a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar? Aleluia. Tenho certeza que você já viu essa passagem aqui, né? Ou já ouviu falar dela pelo menos aí umas 35 vezes na sua caminhada, né? Todos já ouviram falar sobre quando Pedro andou sobre as águas? Quando Jesus andou sobre as águas? E antes desse fato aqui, né, se você ler o capítulo todo, você vai ver que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e peixes, ou seja, ele tinha alimentado uma grande multidão. E naquele determinado momento ele disse para os seus discípulos: Vão para o outro lado, eu vou encontrar vocês do outro lado. Amém? Quantos creem na promessa do Senhor, na palavra do Senhor? Jesus disse para os discípulos o quê? Vão para o outro lado. E quando eles estavam no meio do lago, eles estavam com medo, estavam atemorizados. Por quê? Por conta do vento, da tempestade. Mas a palavra do Senhor sobre a vida deles era: vão para o outro. E se Jesus prometeu, Ele é fiel para... Aleluia. Amém. Queria chamar uma pessoa para me ajudar aqui durante essa ministração. Amém? E eu queria que vocês recebessem ela com a salva de palmas. Você mesmo, irmã, vem cá. Exatamente, vem cá. Eu ia pedir para que alguém se voluntariasse, mas ela me recebeu com tanto carinho ali, com tanto amor ali na frente. Pode subir aqui, né? E eu queria fazer uso da presença dela aqui para dar um exemplo para vocês. Mas primeira coisa, eu queria que você prestasse muita atenção, porque senão a gente passa desapercebido naquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco, beleza? E vocês é que vão me ajudar aqui, beleza? Lembra que eu falei que eu ia vendar alguém? Sim. Amém. O que a gente leu? Que Jesus falou para os discípulos que era para ir para o outro lado. Está enxergando, irmã? Pode falar, é o microfone. Fala. Não. Aleluia. Isso é bom. Isso prova que vai dar certo. Eu pedi para a irmã me ajudar para que ela colasse, né, 3 alvos ali, correto? Pode falar. Eu pedi para você me ajudar e colar 3 alvos, sim ou não? Sim, verdade. Exatamente. Então, já que eu pedi para você colar 3 alvos, eu quero agora que você vá até o alvo que eu escolhi. Você consegue ir? Se eu erguer aqui, quando para descer aqui, eu consigo. Não, mas vendada, do jeito que tá. Vendada, sim.
Não, vendada, você consegue ir com os olhos fechados? Não, né? Sim. Sim? Mas como que você consegue ir sem enxergar? Não, com os olhos fechados não. Ah, entendi. Com os olhos fechados você não consegue ir. Não. E por que você não consegue ir com os olhos fechados? É, porque não enxerga, né? Ah, faz sentido isso que ela está falando ou não? Por que ela não consegue ir até o alvo que eu pedi? Porque ela não... Certo? Beleza. Então é possível você alcançar algo, você ir até algo, alguém, ou realizar algo sem enxergar? Dá para fazer muita coisa sem enxergar, né? Mas esse desafio que eu estou colocando para ela, por mais simples que seja, não é possível de se fazer. Temos uma escada, temos degraus, né? E acima de tudo temos 3 alvos. Então como ela vai saber qual que é que nós estamos apontando? E agora eu vou contar só para vocês qual é o alvo. Olha lá, tá vendo um alvo lá? Olha todo mundo lá comigo. Tá vendo um ali? Tem um aqui, ó. Olha esse aqui, colado na parede. E tem um outro ali, ó. Beleza? Qual alvo que eu quero que ela toque? Prestem muita atenção. Ok? Vocês não podem falar para ela qual que é, a não ser na hora que eu disser. Agora vocês apontam, beleza? Tá, a irmã não consegue atingir o objetivo, o alvo, porque ela não enxerga. Correto? Faz sentido isso para você? É possível acessar algo que não enxerga? Não, não é. Por mais simples que seja, não é possível, porque a gente não sabe onde está, a gente não tem a percepção, né, visual de onde está. Então não é possível eu chegar até aquele alvo, ok? Agora eu vou facilitar a vida da irmã. Pode colocar o seu óculos, beleza? Uma salva de palmas para a irmã aí, ó. E agora? Você está vendo que tem os 3 alvos, né? Sim. Agora, é possível chegar em algum dos 3 alvos? É possível, sim. É possível. Antes você não conseguia porque você não enxergava, correto? Isso, antes não conseguia não, porque não enxergava, né? Isso. Mas e agora que você enxerga? É possível você escolher exatamente o alvo que eu escolhi para você? Olha, se eu acertar, sim. Mas vai depender da sorte, né? É, isso mesmo. Tá. E humanamente falando, é possível você ir até o alvo onde eu escrevi Jesus atrás dele? Sim. É? É possível, sim. É possível, mas sem saber qual que é possível? Aí não, né? Não é não. Por que ela não consegue chegar no alvo que eu escolhi junto com vocês, que é onde está Jesus? Porque ela não conhece. Não conheço. Ela não sabe onde ele está. Vocês estão entendendo junto comigo? Primeira coisa, ela não conseguia acessar, e vamos imaginar que esse alvo seja Jesus. Ela não conseguia acessar Jesus porque ela não enxergava. A sua visão estava encoberta, ou seja, não era possível ela chegar em algo, alguém, num objetivo, por mais simples e por mais perto que ele estivesse dela, como está aqui, ó, a, sei lá, 15 metros, cada um dos alvos está dela, mas era possível ela chegar? Não, não era, porque ela não enxergava. No segundo momento, né, a gente entende que não é possível chegar nesse alvo, por quê? Porque ela não conhece. É possível acessar Jesus sem conhecê-lo? É possível? Não. Não. E por que não? Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não tem acesso. Simples assim. Simples. Se a gente não tiver intimidade com Jesus, se a gente não tiver momento de leitura diária, se a gente não tiver oração, sabe, intimidade com Cristo, a gente não verdadeiramente o conhece. A pergunta do Espírito Santo para mim e para você nessa noite: nós conhecemos Jesus? Quem é Jesus? A palavra do Senhor diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e que ninguém vai ao Pai a não ser por... Beleza. Se Jesus é a verdade, a palavra do Senhor diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos... Olha, exatamente. Então, peraí. Jesus ele é a verdade. E eu preciso conhecer a verdade para eu ser liberto. Ou seja, não basta eu saber que tem os alvos, não basta eu saber que tem caminhos, eu preciso saber exatamente qual caminho é Jesus. Faz sentido isso para você? Porque eu posso conhecer inúmeros caminhos, eu posso conhecer inúmeras saídas, objetivos, sabe, prazeres desse mundo, mas se eu não conhecer Jesus, eu não conheci o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E
E a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela diz também, conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, eu preciso cada dia mais entender que eu sei muito pouco a respeito de Cristo. Por quê? Porque Ele é muito maior do que tudo aquilo que eu posso pensar, imaginar ou sonhar. Esse é Jesus. A gente acabou de ler a passagem aqui, onde os discípulos, presta atenção nisso, os discípulos que andavam com Jesus, estavam com Jesus, sabe, caminhando com Ele, vendo os milagres, olha a cena, eles acabaram de participar do milagre da multiplicação dos pães e peixes, eles viram que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, e Jesus fez com que aquilo se tornasse em alimento para uma multidão, e depois ainda sobrasse 12 cestos cheios, e mesmo assim, quando Jesus apareceu para eles caminhando sobre as águas, o que eles pensaram que era? Um fantasma. Amém, irmão? Eles pensaram que era um fantasma. Então você entende que por mais que eles conhecessem Jesus, andassem com Jesus, chegou um determinado momento onde eles foram confrontados com a sua realidade, aquilo que eles viam, aquilo que eles sentiam por conta do vento, do mar, da tempestade, e eles não entenderam que aquele camarada era Jesus. Agora para pensar comigo. Não era uma questão lógica para eles saberem que era Jesus? Sim ou não? Só eu que penso isso. Espera aí. Alguém mais naquela época tinha poder de andar sobre as águas? Não tinha. Alguém mais? Exato. Só Jesus. Alguém mais naquela época curava enfermos, levantava ali leprosos, né, do leprosário? Alguém mais naquela época fazia cegos enxergar? Não. Alguém que eles conheciam ali naquela ocasião, naquela época, era capaz de multiplicar pães e peixes para que uma multidão pudesse comer? Então, por lógica, presta atenção comigo, por lógica, não era para eles saberem que era Jesus? Era ou não era? Era verdade. Beleza, então por lógica vai lá e acerta o alvo que eu pedi. Por lógica. Você consegue adivinhar qual alvo que eu pedi? Eu vou tentar, né? Vai lá, vocês em silêncio, tá? Porque por lógica ela tem que saber. Foi ela que ajudou a colar, não é? Igualzinho os discípulos, não é isso? Pode ir lá, irmã. Não é para ninguém dedurar, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Afinal de contas, ela ajudou a colar, então ela tem que saber, né? Ela tem que saber qual que é. Pensa, eu vou te dar uma dica só. Aonde foi que eu te dei o papel? Eu estava perto de qual porta? É só essa dica. Vai lá, escolhe um alvo e fica perto dele. Aí a gente vai falar se é o certo ou não no momento exato, tá bom, igreja? Amém? Isso, agora fala um amém com vontade, amém? Isso. Você acha que é isso aí, né? Beleza. Agora, vocês vão dizer para ela só assim, sim ou não, quando eu falar, beleza? Esse é o alvo certo, sim ou não? Não é. Ué, irmã, mas espera aí. Por lógica, assim como aconteceu com os discípulos, presta atenção na analogia que a gente está fazendo, né? Os discípulos viram Jesus fazer milagres, não viram? Os discípulos andavam com Jesus, não andavam? Eles viram Jesus fazer um monte de coisa maravilhosa, fora da curva, fora da casinha. Então quer dizer, eles tinham que saber que aquele camarada que estava andando sobre as águas era Jesus, vai. A irmã, minha linda, você, presta atenção, você foi que me recebeu aí, lembra? Você me disse, seja muito bem-vindo aqui, me recebeu com um sorriso, né? Foi para você que eu pedi o pano e foi para você que eu pedi para colar os papéis. Então você tinha que adivinhar o papel certo. Não tinha, gente? Como? Como que é? Uma salva de palmas para ela lá. Agora, prestem bem atenção. Vocês que viram, diferente da situação dela quando estava aqui com os olhos vendados, e vocês que ouviram e que sabem qual é o papel certo, o que significa Jesus nessa brincadeira que a gente está fazendo, apontem para ela qual é a direção que ela precisa tomar. Mas aponta com vontade, para ela poder ver qual que é. Isso. Era aquele lá?
Uma salva de palmas para vocês aí. Obrigado, irmã. Ó, vocês percebem que a gente tem essa capacidade linda de achar que o desafio do outro é sempre muito mais fácil do que o nosso? A gente acha, né, que os discípulos eles tinham que saber. A gente pensa que os discípulos eles tinham a obrigatoriedade de entender. Não, peraí, só Jesus que fazia tudo aquilo, não é? Mas e na nossa vida? Você já parou para pensar? Na sua e na minha vida? Aquele livramento que você teve, sabe? Quando era para você capotar mesmo, sabe? Seja de carro, de moto, de bicicleta, ou, enfim, a forma que fosse. Sabe aquela armadilha que Satanás colocou na tua vida? Aquele golpe que tentaram te dar e que você foi liberto? E que eu e você ainda somos capazes de olhar para os nossos amigos, para os nossos parentes e dizer: nossa, que sorte que eu não caí. Foi sorte ou foi Jesus? Como? Jesus. Foi Jesus. Aquela dificuldade que a gente estava passando, sabe? Aquele aperto, aquele dia que não tinha alimento, que não tinha o que comer, sabe? Que não tinha o que fazer, e de repente veio um abençoado e colocou algo, ou fez algo, ou apareceu um dinheiro de onde a gente não pensava, sabe? Alguém que nos devia tanto tempo pagou e tal. Foi sorte ou foi Jesus? Você está entendendo isso? Mas e no momento, a gente entendeu que foi Jesus, ou a gente, né, saiu comemorando e achando que foi sorte? Eu não tenho nada contra, irmão, pelo amor de Deus, mas tem gente que tem mania, na hora que perde uma chave, faz o quê? Negócio de São Longuinho, dá 3 pulinhos, não é? Ou é só eu que já ouvi falar isso aí, né? E quantas vezes eu já vi crente fazendo isso aí, e nada, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para causar confusão e divisão, não. Sabe, mas aí não era mais fácil eu dobrar o joelho ali e orar: a Deus, me ajuda a achar essa chave, o Senhor sabe da importância que precisa. Há 2 semanas atrás, eu fui sair da minha casa ali em Paysandu e eu ia levar minha avó em Campo Mourão, uma viagem pequena, ali cerca de 100 quilômetros no máximo, mais para ir e mais essa quilometragem para voltar. E na hora que eu estava para sair, não achava a chave do carro de jeito nenhum. E procurei em todo lugar, enfim, eu sei que a gente perdeu ali quase meia hora procurando, né? E de repente, alguém ali do nosso círculo, né, falou assim: tem que falar um negócio de São Longuinho. Eu falei: sai fora com esse negócio. Vamos orar. A gente orar, o negócio já vai aparecer na hora. E foi batata. Orou, a chave apareceu. Estava onde? No bolso da jaqueta da minha esposa, que a gente tinha colocado a roupa para lavar e tinha lavado e pendurou no varal e mesmo assim não viu. Olha só. E essa chave automática é normal, né? De que ela tem uma bateriazinha, quando você molha ela, o que acontece? Estraga. Não estragou. Enfim, no decorrer da estrada a gente entendeu que era apenas um livramento do nosso Senhor e Salvador para que algo não acontecesse com a gente na estrada. Ou seja, aquele atraso que na nossa mente aconteceu por conta da perca da chave, que era para ali causar briga, causar divisão ou causar qualquer coisa, sabe, ruim ali, depois a gente foi entender que, peraí, simplesmente era para que a gente não fosse naquele horário, porque Deus estava livrando, estava cuidando, estava, né, tirando algo dali. Entende? E é preciso a gente perceber isso, sabe, no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes Deus, Jesus, faz as coisas pela gente, com a gente, nos livra, nos mostra o alvo, aparece para nós exatamente igual ele apareceu para os discípulos e a gente entende que foi sorte. Ou dependendo da situação a gente acha que é um fantasma, ou que é um bicho papão, ou alguma coisa assim. O que a gente tem ensinado para as nossas crianças? O que a gente tem falado? Eu mesmo fui criado numa família que se eu saísse na rua, né, e visse um carro preto, eu saía correndo. Eu tenho 36 anos, quem tem a idade parecida aí talvez tenha ouvido essa mesma história, porque o carro preto vai passar e vai pegar você e vai levar embora. Você ouviu isso também, irmã? Eu ouvi tantas vezes. Eu não podia ver um carro preto, eu saía assim, ó, vazado. Aí o homem do saco, coitado dos rapazes que mexia com reciclagem, gente, pelo amor de Deus. Aí tava lá o homem com o saco nas costas pegando reciclagem, via eu, ó, vazava. Porque eu fui ensinado aquilo, que aquilo era errado, que aquele homem ia pegar alguém, ia me vender, ia fazer não sei o que. Eu falei: o que é fazer com a criança, né, feinha igual eu? Fazer o quê?
Você está entendendo que a gente é ensinado algumas coisas no decorrer da nossa infância, da nossa vida, a gente acredita naquilo, e a gente começa a tornar aquilo como se fosse realidade no nosso dia a dia. E aí, é tempo da gente pensar o que nós estamos ensinando para as nossas crianças. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos, para os nossos netos, qual a imagem que nós vamos deixar para eles. Demorou muito tempo para eu poder entender que o homem do carro preto não tinha nada a ver. Podia ser do branco, do vermelho, do amarelo, do azul, de qualquer cor. Por quê? Porque a maldade está no coração do homem, não na cor do carro. Entende? Ah, porque o homem do saco... Não, podia ter maldade no coração de qualquer pessoa. Não precisava o rapaz ter literalmente um saco nas suas costas, uma carriola. Não é, porque não está relacionado a isso. Está relacionado à maldade que habita no homem ou na mulher. Só que a gente tem essa mania. Só que quando a gente lê a palavra, e eu falo por mim, quando eu leio a palavra, eu vejo aqui os discípulos, e eu falo isso mesmo. E por lógica, todo mundo concordou comigo, não concordou? Que eles tinham que saber. Mas na nossa vida, quando aparece alguma situação adversa, e a gente também se coloca na mesma forma que os discípulos, ou quando aparece alguma oportunidade, e a gente não sabe entender se é Jesus ou se é laço, aonde que a gente vai ter a resposta? Se a gente buscar nele, se a gente olhar para o alvo, se a gente entender que a gente está buscando nele e saber que é dele que vai ouvir todas as respostas. Obrigado, irmã, você é linda, olha, uma salva de palmas para a irmã aqui, ó. A gente precisa entender que Jesus ele vai se manifestar para nós de inúmeras maneiras. Às vezes através de um simples gesto, um copo de água, que é Jesus mostrando para nós o quanto Ele nos ama através da vida de alguém. E aí, como que tem sido a nossa percepção para entender, às vezes, que Jesus se manifesta no nosso meio? Como tem sido a nossa percepção, sabe, para entender as pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho para nos abençoar? Todos vocês aqui sabem que o pastor, não está bem. Amém? Então levanta a mão aí, só se você sabe. Se você não sabia, eu estou te contando agora. A irmã já falou aqui antes, tá? E quantos souberam só agora no culto? Pode levantar a mão. Quantos sabiam antes? E quantos mandaram, no mínimo, uma mensagem para ele? Não precisa responder, por favor. Alguém que é bênção na nossa vida e talvez a gente deixe passar a oportunidade de ser bênção na vida dele também. Sabe, aqui não é cobrança para vocês, não, pelo amor de Deus, não estou falando apenas, estou dando o exemplo do pastor, mas na nossa família, na nossa casa, sabe, às vezes a gente deixa passar as oportunidades, sabe, às vezes a gente é tão abençoado por algo ou por alguém, sabe, a gente tem aquele irmão, aquela irmã, aquela avó, a mãe, gente, os nossos pais, eles estão envelhecendo e daqui a pouco eles já não vão estar mais conosco. E aí, a palavra do Senhor diz que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra. E daí? Nós temos honrado? Ah, mas eu não concordo com as atitudes dele. Não está dizendo para você concordar com as atitudes dele, está dizendo para você honrar. A gente precisa amar, a gente precisa demonstrar amor, sabe? E aproveitar as situações que aparecem, que acontecem no dia a dia para demonstrar isso. Às vezes a gente reclama de falta de tempo, mas para pensar. Uma mensagem de WhatsApp, um áudiozinho lá de 30 segundos. Pai, estou aqui só para te dizer que eu te amo. Eu queria dizer que eu quero que o seu dia seja abençoado, que a sua semana seja abençoada. Um beijo, durou 10 segundos. Sabe, um dia, a gente vai sentir falta daquelas mensagens do grupo da família. Sabe, daquela nossa tia que manda a figurinha de bom dia todo dia, mas é a forma dela de demonstrar que nos ama. Da nossa mãe, que manda todo dia e nos chama de filho. Estou errado? Minha mãe me chama de neném, manda para mim todo dia: oi neném, a mãe te ama. Ô neném. Só que eu preciso entender e aproveitar esse tempo, porque daqui a alguns anos ela não vai mais estar aqui. E aí eu vou sentir falta, vou sentir saudade. Sabe, é tempo da gente aproveitar as pessoas que estão no nosso meio, ser grato, demonstrar amor, reciprocidade,
Eu disse o exemplo do pastor, mas sabe, não custa nada pegar o seu celular e mandar uma mensagem dizendo: pastor, eu estou orando pela tua vida. Às vezes você tem vergonha de orar e mandar por ele, mas só dizer, sabe, eu estou orando pela tua vida, porque você é bênção para nós e eu quero ser bênção na tua vida, retribuir aquilo que você tem feito pela gente. Às vezes a gente deixa passar tantas oportunidades, e o exemplo que eu vou dar aqui é muito trágico, sabe, mas quando chega na beira do caixão da pessoa, a gente se debruça e chora, sabe, chora. Vem muito forte na minha memória. Eu tinha 8 para 9 anos. Foi inclusive nesse dia, de 30 de novembro, meu avô faleceu. Meu avô materno. E na beira do caixão, a minha avó gritava que o amava, que queria ir com ele, que não ia viver sem ele, sabe, que a vida não seria mais a mesma sem ele. Mas eu tenho também as memórias dela em vida, e eu nunca ouvi ela demonstrando, né, um carinho para com ele. Nunca ouvi ela dizer para ele que o amava, diferente dos meus avós paternos, onde o relacionamento era saudável, sabe, e eu via esse amor, essa reciprocidade entre um e outro. Mas na beira do caixão ela disse tudo aquilo. Ou seja, perdeu as oportunidades de dizer em vida, de demonstrar em vida, de ser relevante em vida. E quando ele foi embora, adiantava alguma coisa? Adiantava. Foi só motivo de vergonha e de piada. E os discípulos, eles não reconheceram Jesus. Eles disseram ser um fantasma, eles julgaram ser um fantasma. E eu gosto de imaginar, porque é uma situação muito atípica. Imagina, eles todos ali dentro do barco, né, passando por uma tempestade. E se você lê a Bíblia, se você lê o Evangelho, você vai perceber que não é a primeira tempestade que eles passam. Amém? Não é a primeira. Ou seja, eles já tinham passado por uma situação exatamente igual àquela. E na outra situação, quem os livrou? Que estava deitado na proa do barco. Quem? Jesus. Então, peraí, por lógica, vamos lá? Vamos lembrar? Imagina junto comigo, por lógica, se Jesus os livrou, estava sentado na proa do barco, deitado dormindo na proa do barco, naquela primeira passagem. E nessa segunda passagem, ele disse para eles: vão que eu vou encontrar vocês do outro lado. Eles iriam morrer ali, sim ou não? Não iam morrer. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Então, assim, imaginando esse contexto, era para eles estarem seguros. Era para eles estarem convictos, certos de que eles sairiam e iriam passar do outro lado, livres e vivos. Mas quando eles veem aquela aparição de Jesus vindo por sobre as águas, eles pensam ser um fantasma. E agora, falando um pouquinho de um outro personagem, quando eles pensam ser um fantasma, eu imagino que foi algo de comum acordo. Eu imagino ali os discípulos reunidos dentro daquele barco, e um fala: meu Deus, o que está acontecendo ali? Olha lá o que está vindo, é um fantasma. Os outros falaram o quê? Meu Jesus. Não falaram que era Jesus. A Bíblia falaram que eles concordaram achando que era um fantasma também. Ou seja, houve um consenso entre eles pensando que era um fantasma. E de repente Jesus fala para eles o quê? Não temam, tenham coragem, sou eu, Jesus. E aí é a palavra que eu sou mais apaixonado, daquele que entende que é Jesus e se propõe ao desafio. Igualzinho a irmã, na hora que estava aqui, ó, que a gente tirou a venda dos olhos dela e falou para ela: olha, Jesus está num desses alvos, vai lá. Ela se propôs ao desafio e ela ia. Aí eu desafiei e coloquei: mas certeza? Você sabe qual que é? Aí ela foi e fez o quê? Ela chutou em um, não foi? Ela acertou? Não acertou. Mas ela se propôs, ela foi ousada, ela aceitou o desafio, ela entendeu e foi. E Pedro foi esse cara. Pedro, ele falou assim: Jesus, se é você, ou seja, ele entendeu a posição dele e disse: se é Jesus, se é você, então me faça ir ter com você andando sobre as águas também.
Porque se você está vivendo esse milagre, esse sobrenatural, o que eu quero? Viver também. Eu quero ir também, eu quero andar junto com você. Se é Jesus, eu quero desfrutar do mesmo sobrenatural que você está vivendo. E o que Jesus falou para ele? Venha. E o que ele fez? Colocou o pé sobre as águas e começou a andar. Lembra que eu falei que eu gosto de imaginar? Eu fico pensando na cara dos outros discípulos. Imagina, tá ali, os discípulos todos reunidos. Um pega e fala assim: eu vou, né? Se é você, Jesus, eu vou andar até você. Aí os outros viram aquela cena acontecendo, Pedro andando sobre as águas, e eles não estavam desfrutando do milagre. Talvez na sua e na minha vida, na nossa caminhada, a gente tem um monte de pessoas, sabe, ao nosso redor, que está ali torcendo para dar errado. Torcendo para dar errado. E eu não estou dizendo que os discípulos eram do mal, mas eu estou fazendo uma analogia da situação, porque Pedro, ele se propôs aí, ele colocou o pé sobre as águas e ele começou a andar. Mas imagina a situação dos outros discípulos que não estavam desfrutando daquilo que ele estava desfrutando. Imagina a cara, literalmente, dos outros discípulos que também poderiam estar aproveitando da mesma oportunidade e não estavam. Sabe aqueles colegas de trabalho que vêm, que você se propõe, patrão? Olha, pode deixar que eu faço. Sabe aqueles colegas de trabalho que na hora que tem um pedido de hora extra ou para fazer algo diferente, você se levanta e faz porque você entende o seu propósito, que é ser o melhor naquilo que você faz, como diz Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, fazeres como ao Senhor e não como aos homens, porque é dele que vem a vossa recompensa. Sabe aqueles colegas de trabalho que começam a colocar: não, você vai fazer isso? Pra quê? Você ganha igualzinho a outra lá, por que você vai fazer mais? Sabe aquele cara que vai olhar para você e vai falar assim: não, você está errado, rapaz, você está marcando bobeira, agora era a hora de você pedir aquele aumento, agora era a hora de você se virar e falar assim: eu não vou fazer, é só eu que sei operar essa máquina, e eu não vou fazer, a não ser que você fizer isso ou aquilo. A gente está cheio de pessoas, sabe, no nosso dia a dia, no nosso contexto, que não estão a fim de que dê certo. E eu fico imaginando, sabe, irmã, os discípulos ali olhando Pedro andando sobre as águas. Então Pedro foi lá, deu um passo, deu outro passo, e os discípulos na cara deles. Eu tenho certeza absoluta que tinha gente lá dentro do barco que estava feliz por Pedro, e tinha gente que estava pensando: podia ser eu, mas eu não falei. Podia ser eu, mas eu fiquei quieto. Podia ser eu, mas eu tive medo. O Pedro de novo, não pode. O Pedro é muito abusado. Olha, o Pedro está aí de novo andando sobre as águas. Querido, lembra daquela passagem dos talentos? Aquele que tem e que usa vai ser aumentado. Aquele que tem e guarda, esconde, nada, sabe, ele vai perder até aquilo que ele tem. Faz sentido isso para você? Você tem possibilidade, você tem propósito, você tem talento, sabe? Comece a usar e fazer, e Deus vai aumentar muito mais. Sabe, Pedro viveu um monte de coisa massa, legal, top com Jesus, porque ele era ousado, porque ele se propunha, porque ele dizia: eu estou aqui. E é o mesmo Pedro que lá no final negou Jesus. Aí você começa a pensar: mas peraí, o cara que viveu tanta coisa no final negou Jesus, porque não estava falando que ele era santo. A Bíblia estava falando que ele estava querendo, que ele queria, que ele tinha desejo por estar na presença de Jesus. Então não meça, sabe, a santidade de Pedro pelos erros que ele cometeu. A Bíblia fala no livro de Atos que ele foi lá e pregou e converteu mais de 3.000 homens, sabe? Que ele foi depois e pregou e converteu mais de 5.000 pessoas. Por quê? Porque era o Espírito que habitava nele, não pela potência dele, não pelo potencial, não pela sua capacidade, não. Mas era por causa do Espírito que operava nele. Mas nos momentos que ele precisava se posicionar, ele se posicionava. Talvez o que está faltando para as coisas darem certo na sua e na minha vida é a gente se posicionar, é a gente dizer: Jesus, se é teu, eu estou aqui. Sabe, na hora que alguém chamar no ministério assim: olha, tem alguém que está disposto a fazer isso aqui, você levantar a mão e dizer: olha, eis-me aqui. Eu posso não saber fazer isso aí com maestria, mas que eu vou dedicar, que eu vou estudar, que eu vou aprender, para eu poder executar da melhor forma, eu vou. Os meninos que estavam tocando aqui, a irmã deu
o exemplo ele falou que eles estão em aula, não é isso? Tá? Mas eles estão fazendo como Pedro, eles colocaram o pezinho ali em cima das águas, sabe? E estão começando a andar. E aí, quantos de vocês, quantos de nós talvez perdeu a oportunidade, sabe? A água estava ali, Jesus estava lá do outro lado, chamando a gente para ir, e a gente ficou, será? E a palavra do Senhor para nós nessa noite, o Espírito Santo diz para mim, para você, ainda dá tempo de fazer algo diferente, de ser relevante, sabe? Talvez você pense, eu sou muito velho para aprender a tocar um instrumento, eu sou muito velho para fazer isso, não, irmão, você respira, respira isso, tá respirando? Tem uma meia dúzia que não respirou, mas respira lá, em nome de Jesus, vai. Tá respirando? Então dá tempo. Ainda é tempo de olhar para Jesus e dar os passos por cima da água para alcançar Ele, para chegar perto dele. E eu falando aqui dos discípulos, né, dando aquele exemplo, talvez tinham discípulos ali que estavam torcendo para que ele afundasse. E aí Pedro, como era Pedro, em um determinado momento começou a sentir medo. Por quê? Ele começou a andar sobre as águas, olhando para o alvo que estava lá, Jesus. Amém? Então imagina aqui comigo, vem comigo. Pedro colocou o pé sobre as águas e está lá andando. Sabe o que eu imagino? Paulo, tá? Não está na Bíblia. Isso aqui é a minha analogia da situação. Eu imagino lá, isso aqui está lá na contracapa da minha Bíblia, segundo Paulinho. Pedro estava indo aqui, presta atenção, irmão. De repente ele olhou e falou, eu sou bom demais, hein? Pedro acho que olhou e falou assim, tá vendo? Vocês estão tudo aí parados e eu estou aqui, inventei o surf e sem prancha. A maioria das vezes o que nos faz afundar, sucumbir, é o nosso próprio orgulho, é o nosso ego. Quando a gente acha que já está bom o suficiente, quando a gente acha que já entendeu o suficiente, que já aprendeu o suficiente, ou que a gente é melhor do que os outros. Sabe, às vezes não é a gente se achar o melhor do mundo, mas a gente se achar o melhor do nosso mundo. Tá entendendo isso? Às vezes a gente acha que a gente já é bom o bastante. Não, da minha turma eu sou o que mais arrasa para fazer isso aqui. Aí eu paro de estudar, aí eu paro de me dedicar, aí eu paro de querer crescer, aí eu paro de querer aprender, porque eu já me acho bom o bastante. E o que vai acontecer comigo? Literalmente, vou começar a afundar, vou começar a sucumbir. A palavra do Senhor diz, né? Salomão diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade, ela precede a honra. Ou seja, se eu for humilde o suficiente para entender que eu não sei o bastante, que eu não sou bom o bastante, que eu não conheço o suficiente, que eu preciso melhorar, evoluir dia após dia, não importa quanto tempo eu tenha de igreja, não importa quanto tempo eu tenha de caminhada cristã, não importa quanto tempo eu tenha de instrumento, não importa quanto tempo eu tenha de ministério, de oração, de intercessão, eu preciso evoluir dia após dia, querer mais, aprender mais. Aí sim eu vou chegar no objetivo, no meu alvo, que é alcançar Cristo, que é chegar cada vez mais perto de Cristo através dos meus dons, através do meu ministério. Aí sim. E voltando para Pedro, eu imagino isso, que Pedro começou a afundar porque ele começou a olhar para o lado e pensar, nossa, eu sou muito bom. Olha, Jesus está andando e eu estou aqui, Jesus e eu, meu best friend forever, Jesus, aqui, vocês aí, na escala dos 12 discípulos, aí eu sou o primeiro, e está lá andando. Aí que a Bíblia diz que ele começa a afundar, é isso ou não? E ele clama por Jesus, e Jesus vem, pega a sua mão, coloca ele dentro do barco novamente, e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, Pedro ele estava andando, ele estava desfrutando do milagre, ele estava alcançando, sabe, o seu objetivo, ele estava chegando no alvo, como a irmã,
Só que num determinado momento, ele parou de acreditar. Começou a duvidar. E aí? E na sua e na minha vida? Talvez aquele sonho, aquele plano, aquele projeto não aconteceu. Aquele relacionamento não deu certo. Sabe, as coisas não fluíram da maneira que eu e você imaginávamos, porque nós começamos a duvidar em determinado momento da caminhada. E por duvidar, perdemos a oportunidade de desfrutar mais e mais do poder e do amor de Deus. Por não acreditar o suficiente, não contemplamos o milagre acontecer. Mas sabe, falar da nossa vida é difícil, não é? Seja sincero. Olhar para nós e pensar, sabe, não, eu estou aqui há tanto tempo, eu já estou bem. Mas quando a gente olha ao nosso redor, quantas pessoas nós já vimos passar nessa igreja? Quantas pessoas nós já vimos na nossa caminhada, no nosso ciclo de amizade, sabe, que de repente estava indo muito bem, as coisas estavam acontecendo, sabe, estava tudo fluindo na vida delas, e de repente do nada, começou a afundar. Porque aquele negócio, olhar para a vida do outro é mais fácil, não é? Olhar para o ministério do outro que deixou de fluir, de frutificar, de acontecer, parece que é mais fácil. Eu não sei o motivo, eu não sei o porquê. Só estou dando um exemplo. Mas há pouco mais de 3 anos eu estive aqui, num domingo pela manhã, junto com a galerinha lá de Paysandu ministrando. E eu me lembro que tinha algumas pessoas do grupo de louvor aqui. Não sei se você é dessa época, né? Mas assim, eu não estou vendo. Eu me lembro de muitos rostos aqui no meio do povo, no meio da igreja, e que hoje eu não estou vendo. Glória seja dada a Deus se estiverem numa igreja, se estiverem bem, e eu nem quero saber, pelo amor de Deus, só estou dando um exemplo, né? Se estiverem bem, se estiverem com Cristo. Mas será que não são pessoas que, assim como Pedro, começaram a andar sobre as águas? Está entendendo, irmã? E de repente, num determinado momento, deixaram de olhar para o alvo e começaram a afundar? E sabe, deixar de olhar para o alvo é algo que é muito fácil na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso aqui, ó, tá vendo essa benção? Só eu que tenho? Quem tem, levanta a mão aí. Olha, é fácil deixar de olhar para o alvo com isso aqui, sim ou não, irmão? É fácil. É fácil porque se você parar para pensar, entre ler isso aqui, que é a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia Sagrada do Senhor, né? Que vai falar comigo e com você, vai te trazer cura, vai trazer salvação. E às vezes pegar isso aqui para ver um joguinho, para ver um vídeo, né? Às vezes assim, sabe? Eu mesmo, que nem eu falei, eu tenho 36 anos, mas eu acho que eu sou mais velho de cabeça do que muita gente, porque eu devo ter uns 100 anos. Porque eu, por exemplo, eu não consigo ler a Bíblia no celular. Na minha cabeça é como se eu estivesse desrespeitando o Senhor. Por quê? Na minha cabeça, tá? Pelo amor de Deus, quem consegue, amém, seja bênção e vai embora. Eu não consigo, por quê? Porque eu começo a ver, de repente vem uma notificação de uma coisa, aí vem uma notificação de outra, vem a outra. Quando eu estou lendo só isso aqui, ó, a única notificação que tem é o Espírito Santo falando no meu coração, ministrando na minha vida e me mostrando coisas que eu não entendia, que eu não via, que eu não sabia, ou que eu imaginava conhecer. Nada contra quem faz uso do celular, amém, uma ferramenta. Só que eu sei da minha limitação, da minha incapacidade de fazer, né, a leitura da palavra e tá ali recebendo notificação e ignorar, sabe? Ao mesmo tempo. Então eu leio a Bíblia. Mas se você consegue, amém. É fácil a gente parar de olhar para o alvo, sabe? No nosso trabalho vem oportunidades que parecem boas. Sabe aquela questão de caminhos mais curtos e atalhos que talvez vão parecer que vão nos trazer o sucesso de maneira muito mais rápida, vão nos trazer vantagem de maneira muito mais rápida ou vantagens financeiras muito maiores, sabe? Mas aí é onde nós precisamos nos posicionar e entender que o nosso alvo, ele é Cristo. E por o nosso alvo ser Cristo, eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque o meu alvo é Jesus Cristo.
Pedro, quando estava indo até Jesus, ele não alcançou o objetivo que era chegar até Jesus. Por quê? Ele olhou para o lado. Que a palavra do Senhor diz que ele reparou no vento, que ele reparou na tempestade, reparou no mar. Como eu disse aqui em forma de brincadeira, talvez ele olhou para trás e viu os que não foram e começou a, de repente, tirar algum sarro. Talvez o orgulho tomou conta do coração dele porque ele estava andando, estava alcançando. E na nossa vida, para a gente obter sucesso, a gente precisa entender que nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Não importa a nossa idade, não importa quanto tempo de caminhada cristã nós temos, nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Eu preciso entender que para eu alcançar os objetivos, eu preciso estar com os olhos fixos em Jesus. Eu preciso entender que o autor e consumador da minha fé é Jesus Cristo. Eu preciso lembrar das promessas dele, sabe, que os sonhos e pensamentos dele para mim são muito mais altos e muito maiores. Eu preciso me lembrar que a vontade dele, ela é boa, perfeita e se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que eu vou querer outra coisa que não seja a vontade dele? Ah, mas aparentemente aquilo lá parece maior. Jesus, o Senhor está aqui, do meu lado. Aquilo ali é da tua vontade? Se ele não me diz que sim, já é não. Eu já não vou. Preciso entender isso. Sabe aquela voz que fala no nosso coração às vezes para não fazer determinada coisa, para não assistir determinado programa, sabe, para não fazer determinada atividade? É Jesus, é o Espírito Santo falando no nosso coração e nos direcionando e nos dizendo: não faz isso, não faz aquilo, volta para a cruz, lembra do caminho. Assim como aconteceu na vida de Pedro. A gente tem que entender que pela dedução, como a gente deu o exemplo aqui, não dá para viver. Ah não, por dedução eu acho que o alvo vai ser aquele, porque ele me entregou os papéis ali perto da porta, então acho que vai ser aquele. Não, o alvo era outro. Ela não acessava Jesus porque ela estava com os olhos tapados, ou seja, ela não via. E depois, quando ela via, ela não sabia discernir qual era, porque ela não conhecia. Está entendendo isso? Primeiro ela não via, depois ela não conhecia. E quando a gente apontou a direção correta, ela foi. E aí? A minha vida e a sua tem apontado a direção correta para os nossos amigos, nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos netos? A nossa vida tem apontado a direção correta, que é Jesus, para que eles possam seguir? É preciso a gente pensar sobre isso. Será que as nossas atitudes têm mostrado, sabe, aquilo que a gente vem aqui viver no domingo? Será que a nossa semana tem mostrado, sabe, que nós amamos Jesus não apenas de palavra, mas de atitudes, todos os dias, um dia após o outro, e que nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer, entendendo que Ele é a verdade, que ela vai nos libertar, entendendo que precisamos prosseguir para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus? Será que as nossas atitudes no dia a dia têm mostrado isso? E não é coisa simples. Aliás, não é coisa complexa, são nas coisas simples. Sabe, é quando você vai no mercado e o cara te dá um troco lá de 10 centavos a mais. Opa, peraí, isso aqui é meu? Não é meu, então devolvo. É eu mostrar. Sabe, é eu entender que eu vou ser beneficiado quando Cristo quiser me beneficiar. A palavra do Senhor diz que tem situações que Deus tira até recurso dos injustos para dar para os justos. Mas espera aí, eu fui no mercado, dei uma nota de 10, o troco que tinha que voltar para mim era R$1 e a moça do caixa me deu 2. Tá certo eu levar aquele dinheiro embora? Não tá certo. Aquela moça vai ser penalizada no final do dia, porque o caixa dela não vai fechar. E aí? A chance de eu mostrar Jesus para ela é eu entregar de novo e falar: querida, eu não sei como está sendo o seu dia, talvez pela tribulação que você está vivendo, mas você me entregou uma moeda a mais. Confere aí, por favor. Sabe, a pessoa vai conferir e talvez ela nem reparou em você. Talvez ela nem percebeu que era você que estava passando ali naquele caixa. Mas naquele momento que você devolveu o recurso, sabe, ela vai olhar para você, vai memorizar o seu rosto e vai se lembrar daquilo que você fez.
Às vezes a gente pensa, eu sou apenas mais um que passa. Peraí, seja o diferente, seja o que aparece. A Bíblia fala de vários discípulos que estavam no barco, mas apenas um se colocou frente a Jesus e deu o passo para andar sobre o mar. Como que você quer ser lembrado? Como aqueles que estavam no meio de todo mundo, ou como aquele que deu o passo, aquele que foi diferente? Aquele que foi relevante no meio da sociedade em que vive? É tempo da gente entender isso, entender as oportunidades que nós temos e fazer diferença na vida uns dos outros. Amém? Fecha seus olhos aí um minutinho e começa a pensar sobre qual tem sido as suas atitudes frente às dificuldades, sobre qual tem sido a sua posição, literalmente, frente às dificuldades. Será que quando surge a oportunidade de ser diferente, você tem se posicionado diferente? Será que quando surge a possibilidade de demonstrar amor, de demonstrar gratidão, você tem demonstrado? É noite de nos lembrarmos que o nosso alvo é Cristo, que o autor e consumador da nossa salvação é Jesus Cristo. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se pegar o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, Senhor Jesus. Nós queremos mais e mais da Tua presença, Pai. Queremos, Pai, literalmente, Pai, apontar Jesus, apontar a direção que é o Senhor, Pai, para os nossos amigos, Pai, para os nossos familiares. Oh, Deus, nos faz ser seta de direção, Pai, a Deus, e não aquela que aponta, Pai, os erros, os pecados. Oh, Pai, que sejamos luz um na vida do outro, Pai. Nós clamamos, Pai, ao Senhor, discernimento, sabedoria, Pai, para ser luz um na vida do outro. Aleluia, 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 aleluia. Queria pedir para você que você se colocasse de pé no seu lugar e abraçasse com alguém, que você ministrasse essa canção sobre a vida de alguém. Talvez vai ser um familiar seu, sabe, alguém que veio com você, mas que de preferência você não ficasse sozinho, que você fosse boca de Deus sobre a vida de alguém, em nome de Jesus.
que você ministrasse, sabe, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar sobre a vida de alguém aí. Junta aí de 2 pessoas, talvez de 3 pessoas, sabe, mas demonstra o amor de Deus sobre a vida de alguém. Aleluia. Declara essa canção sobre ele, vai. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que pode fazer. Isso é mistério de Deus com você. Agora declara sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Olha nos olhos dela e fala: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Diz aí: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é mais raro que o ouro. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluia. Deus está aqui para te levantar, para te ajudar, para te fazer caminhar. E agora você aí, abraçado com quem você está, ora pela vida dessa pessoa em nome de Jesus. Ora por ela, diz assim, ó: Deus está aqui por você e Ele me mandou aqui para dizer que Ele te ama. Ele me colocou aqui, sabe, para demonstrar ainda mais o amor dele pela sua vida, para te lembrar que você é importante. Para te lembrar que você é especial para Ele, para te lembrar, para te fazer, sabe, perceber o quanto você é especial, importante mesmo. Senhor Jesus, que possamos, Pai, nos lembrar, Paizinho, do Senhor todos os dias da nossa semana. Que possamos, Pai, permanecer firmes e constantes, Pai, seguindo para o alvo, que é o Senhor.
Oh Deus, tira de nós toda a cegueira, Pai. Deus, que nos faz, que nos impede, Pai, de perceber quando é o Senhor falando e quando não é, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que possamos perceber o Senhor falar aos nossos corações. Oh Deus, nos faz, Pai, ser aqueles que apontam o caminho, a direção certa. Oh Pai, que em todo e qualquer lugar que venhamos a passar, Pai, que demonstramos o Teu amor. Pai, que venhamos, Pai, a ser luz na vida uns dos outros. Oh Pai, sim. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Aleluia. Aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Deixo um abraço da nossa pastora, da nossa congregação, pastora Yolanda. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês, falando com vocês, que vocês sejam luz o tempo todo e por onde vocês passarem. Lembrem-se desse exemplo simples do alvo, sabe? Para você seguir para o alvo, você precisa estar enxergando. E mesmo enxergando, você precisa saber qual é o alvo. Porque correr para qualquer lugar não faz sentido nenhum. Sabe, a gente precisa correr para o alvo certo, que é Cristo. E sobre a passagem que a gente leu, lembre-se de Pedro. Pedro foi ousado, ele disse: eis-me aqui, eu quero ir até você, Jesus. Que sejamos como Ele. Que venhamos a nos comportar dessa forma, de maneira ousada, não importa, sabe, aquilo que fomos fazer, mas que façamos da melhor forma e que tenhamos a ousadia do Espírito Santo de Deus para desempenhar e fazer. Amém? Amém? Estenda suas mãos assim. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, falado, Pai, ministrado aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor nos dê, Pai, uma semana abençoada, cheia, Pai, e repleta das suas bênçãos. Que seja cheia da Tua presença, Pai, Deus, e não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos, Pai, permanecer seguindo para o alvo, que é Cristo Jesus. E que o grande amor de Deus, as inúmeras consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, e toda a igreja diga: amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém.